O programa Homem de Verdade chega até você, até o teu lar, até a tua família, para falar de assuntos que a nós é uma responsabilidade. E hoje queremos falar disto. Queremos falar de relacionamentos entre pais e filhos. Como é lidar com isto? Porque na atual conjuntura hoje, esse ativismo, o pai corre para o lado, o filho quer correr para o outro, para os estudos, principalmente numa faixa etária, na sua adolescência, e isto está se trazendo um distanciamento entre o pai e o filho. E é sobre esse assunto que nós vamos falar hoje, vamos tocar nesse assunto, porque pode ser importante para a convivência que você está dentro do teu lar com seus filhos. Para isso está aqui pastor Marcos Dutra, ele é um dos líderes do Ministério de Adolescentes da nossa igreja. Pastor Roberto, líder de grupos familiares da nossa igreja. Paulo Querigma, né? Nosso jornalista, também lida nessa área, educando filhos à maneira de Deus. E também temos aqui o pastor Carlos Vilela, é o nosso coordenador da Escola Bíblica Dominical, é onde realmente a família se agrega, se ajunta para realmente tratarmos esses assuntos. E hoje aqui o assunto é relacionamento entre pais e filhos. E aí, Paulo, como é que é lidar com isso? Olha, pastor, hoje é um grande desafio, talvez seja o maior desafio que nós estamos vivendo hoje, é construir uma base sólida, um relacionamento sadio entre pais e filhos. Porque, como foi dito aí nessa apresentação, a grande diversidade hoje de ideias, de informações que nós estamos recebendo, tanto pais quanto filhos, existem aí vários caminhos. E se nós não tivermos focados realmente num relacionamento familiar que seja sadio e que tenha base sólida na palavra de Deus, eu tenho certeza que dificilmente nós vamos conseguir aglutinar pais e filhos, mães e filhas dentro de um lar, e um lar que seja saudável, um lar que seja sadio, com princípios que você possa vencer as adversidades que nós encontramos todos os dias. Marcos Dutra, vamos mexer na sua esfera de trabalho, né, aqui na igreja. Como é que você está vendo aí o crescimento do garoto hoje, da moça, da mocinha, do rapaz? E como é que você tem visto eles se relacionarem com seus pais? Parte de uma premissa de respeito, de companheirismo, ou como é que está sendo lidado esse relacionamento entre pais e filhos? A idade da adolescência, ela faz com que o jovem, o garoto, a garota, seja alvo de um turbilhão de fatores externos sobre ele. A criança, o jovem, o adolescente, ele vai crescendo e ele vai recebendo uma carga, uma série de informações que lá na frente ele vai ser projetado conforme aquilo que o pai e a mãe desejar que ele seja. Inclusive isso é até bíblico, né? Os filhos são considerados como a flecha na mão do guerreiro. Então quer dizer, o pai é que tem que projetar aonde o filho vai chegar. E nós temos observado aqui, pastor Salmo, eu digo isso com propriedade, porque a gente está à frente desse trabalho de adolescentes, que é notório quando a gente encontra um adolescente estruturado familiarmente e um adolescente que não teve na base, lá na infância, na pré-adolescente, uma educação correta, uma preparação para a adolescência. Então, hoje, é notório, você vê um adolescente em dificuldade, quase sempre você pode procurar que você vai identificar uma raiz onde um pai, uma mãe, um familiar teve dificuldade na preparação daquele adolescente. Isso aí é fundamental. Parece que os pais hoje, eu acho que de uma maneira geral, eu acho que os pais vitoriosos, né, os pais mais vitoriosos são aqueles que têm essa preocupação de, principalmente, conseguir acompanhar o desenvolvimento, não só o desenvolvimento tecnológico, mas principalmente o desenvolvimento emocional do seu filho. Psicológico, né? Nós estamos acostumamos com criancinha de 6, 7 anos, que faz tudo, às vezes, que os pais querem. Quando eles chegam em determinado momento da vida, que eles começam a fazer as suas escolhas, às vezes essas escolhas vão de encontro ao que os pais estão pensando, né? Às vezes um pensamento retrógrado, às vezes um pensamento que não está qualificado, e às vezes entra exatamente nesse choque. Então, por isso que às vezes os adolescentes ficam muitas vezes revoltados,
os adolescentes ficam despreparados para a vida, porque não tem os pais como aqueles que servem de base, né? Algo basal nas suas vidas, um referencial basal. Porque a gente, quando está preocupado, como família principalmente, a gente quer criar, não um time, mas uma equipe, né? Um time é um bocado de gente aglomerado ali para fazer alguma coisa. Agora uma equipe não, tem um fim determinado, tem um projeto determinado. E a gente como família precisa isso, porque se um desse corpo, no caso, esse adolescente, tiver com problema, e nós não conseguirmos exemplificar para ele, conseguir direcionar ele, toda a família vai se tornar alguma coisa que é uma ruptura de algo da normalidade, que sai da normalidade. Vai estar um lar que vai estar, às vezes, esfacelado, um lar que vai estar vivendo problemas não resolvidos, pessoas que estão se escondendo atrás dos seus próprios problemas, pastor. E às vezes vai deixando as coisas acontecer e as coisas não acontecem por si mesmas se a gente não enfrentar isso. Então, adolescente também é uma área que a gente precisa realmente estar preparado para isso. Pastor Roberto, há um enfrentamento hoje dos pais com os filhos dentro de casa em busca de relacionamento? Com certeza. Muitas vezes os pais, eles não param para fazer uma análise que os filhos cresceram, porque normalmente os pais entendem que o adolescente ainda é criança dentro do conceito dele. E o adolescente, principalmente no momento que nós estamos vivendo hoje, na sociedade que nós vivemos, adolescentes que talvez são, vamos dizer, pré-adolescentes, com idade de 10 anos, já têm algumas formações dentro de si própria. E há um confronto entre pai e filho, porque o pai não quer aceitar as ideias que o filho já trouxe lá de fora. No lugar dele ser amigo do filho, no lugar dele sentar com o filho e ver o que está dentro do coração do filho, ele acha mais fácil impor, ele acha mais fácil cobrar do que ser amigo do filho. E aí começa a haver um conflito, começa a haver uma divergência de pensamentos, aonde que o filho entende que o pai ele não é o seu amigo, mas o seu inimigo, porque não pensa como ele. Começa não a medir está forças, né? medir forças dentro do lar. Aí o adolescente, ele escuta lá fora, dentro da mídia, dentro do colégio, dentro da comunidade onde ele vive, conceitos que muitas vezes o pai não concorda. Mas o pai, talvez por falta de tempo, por falta de preparo, muitas vezes de preparo mesmo, ele não tem essa habilidade. Está aqui talvez o Marcos que enfrenta isso, que escuta isso de alguns adolescentes, de ter esse momento, esse diálogo com o filho e saber o que está no coração do filho. Ser amigo do filho. Porque existe uma frase que ela é muito importante dentro do conceito de adolescente. A palavra ela move, mas o exemplo arrasta. Muitas vezes o adolescente não tem visto nos pais um exemplo daquilo que os pais cobram. Ele não tem sido uma referência para o filho, ele não tem sido um modelo de homem ou mulher para que o filho possa espelhar e dar conduta à vida dele. Então, com isso, há o confronto. O pai cobra aquilo que não vive. O pai, às vezes, quer impor uma situação dentro de um conceito que ele entende que não é verdade. Então, nós precisamos de atentar a isso. E o contrário, às vezes o contrário também passa a ser também uma forma deficitária também. Às vezes existem os pais que são pais que não estão, além dessa não preocupação, eles deixam ao léu, como acontecer, pais ausentes. São ausentes. Porque às vezes ele entende o seguinte: eu pago o melhor colégio, certo? Dou a melhor educação, os meus filhos são criados da melhor forma possível, joga a responsabilidade em igreja. Muitas vezes eles acham que os professores de adolescentes que têm obrigação em educar os seus filhos, em conduzir eles à verdade, em conceitos que vai dar fundamento à vida dele, mas ele se envolve muito com a vida profissional ou com a vida pessoal dele e esquece que o bem maior que ele tem é o filho. O fato de ser um pai provedor necessariamente não significa que ele é um pai amigo, um pai que se relaciona com seu filho, porque a forma que ele está utilizando é a troca, é a moeda pela obediência. E essa é a tônica que hoje nós combatemos isso, nós falamos muito isso aqui na Catedral da Família, através de adolescentes, cursos que nós temos, que são exatamente voltados para mostrar esse relacionamento que deve existir entre pai e filhos. Ou seja, você não pode ser só provedor, você tem que ser amigo, você tem que ser pai, você tem que estar presente a todo momento para que o filho possa estar vendo em você uma forma de seguir. Ele querer ser você amanhã. Paulo, mas também o contrário também
eu acho que serve um remédio amargo. Por exemplo, o pai, quando ele quer ser amiguinho demais do filho, ele deixa automaticamente de ser pai. E quando a gente supre o papel de ser pai, a gente está cometendo um erro muito grave, e que muito tem acontecido hoje, né, pastor Roberto, pastor Marcos, está vivendo isso nos adolescentes, é os pais se tornando lenientes, largando, abandonando isso daí, porque querem ser amiguinho dos seus filhos. Então, importa mais o bem-estar do próprio filho do que a própria educação. Isso também gera um conflito. Aí já não é um conflito com o pai, mas é um conflito com a própria sociedade, um conflito dentro do colégio, dentro da igreja, dos lugares. Cria-se uma deformidade, né, na criação. Bom, o assunto em pauta ele é muito forte, porque fala de intimidades. Isso. E hoje nós estamos entrando dentro dos lares para ver o problema que um pai tem com o filho, o pai tem com a filha, né? E nós vamos para um breve intervalo comercial. Eu quero que você veja aí uma vinheta da nossa igreja. Uma igreja preocupada em trazer a cura para esses relacionamentos. E depois nós vamos continuar sobre esse assunto, porque é muito importante, porque hoje, como acabamos de ouvir aqui hoje, existe muito mais omissão do que imposição. Com o pai hoje está muito fácil dar o telefone, o computador, a rede social, carro já? Carro. Então, tem tantas facilidades que os pais colocam, mas a responsabilidade como pai talvez está um pouco omissa. Nós vamos voltar sobre esse assunto agora mesmo, um minuto só. Uma igreja alegre, participativa, com eventos, apresentações, teatro, dança, seminários, louvores e muito mais. Pastor Salmo Diomar e pastora Cássia Vilela, presidentes deste ministério, direcionados por Deus, têm edificado o ministério através de 6 pilares. Sólida na palavra de Deus, santa na adoração, unida em família, amorosa no companheirismo, participativa através dos grupos familiares, vencedora pela fé em Jesus Cristo. Essa é a escola da família para abençoar você e a sua família. Faça um desses cursos e seja tremendamente abençoado. CRAU, curso para finanças. Agora eu sei o que é servir a Deus com o meu dinheiro. Foi isso que eu aprendi. Educando filhos à maneira de Deus. Meu lar foi totalmente edificado através desse curso, Educando Filhos. PCE, pilares para um casamento estável. Muita coisa mudou. Cada lição que foi ministrada aqui mudou muito. One, cursos para noivos. Ação empresarial. Um ministério voltado para abençoar profissionais em suas diversas áreas de atuação. A Catedral disponibiliza ainda cursos teológicos, palestras para as mulheres, crianças, pré-adolescentes, adolescentes, jovens, adultos solteiros, jovens casais. Venha participar conosco. Todos os domingos, às 9 horas, um delicioso café da manhã e uma escola bíblica abençoada. Às 18 horas, culto da família. Segunda, às 14 horas, Manancial Feminino. Terça-feira, às 20 horas, Homem de Verdade e Mulher Ideal. Quarta-feira, às 19h40, Culto de Ensino, além de uma programação semanal para todas as idades. O nosso sonho é expandir o reino de Deus e chegar a todas as nações do planeta Terra. E esses sonhos só serão realizados com a presença de Deus. E eu quero convidar você a fazer parte desse grande projeto que com certeza Deus vai te abençoar. Catedral da Família. Projeto de Deus.
para abençoar gerações. Programação, quero convidar você a vir nos conhecer. Sabe, aqui nós podemos realmente ajudar você, especialmente nesse assunto que acabamos de falar. Estamos em pleno assunto. O assunto é relacionamento entre pais e filhos. Como é que lidar com isto? Olha, uma igreja compromissada para curar os relacionamentos familiares, esse assunto está no seu bojo. Essa é uma preocupação nossa. Tanto é que nós mostramos para você aqui líderes de ministério educando filhos à maneira de Deus. Líder de ministério de adolescentes da igreja. Por quê? São homens de verdade, compromissados, interessados a ajudar um pai de família no relacionamento. Hoje, os pais perderam o poder sobre exercer a influência no filho. O filho hoje, ele quer ser influenciado pelos amigos do colégio, pela televisão, pela mídia, enfim. Eu quero fazer uma pergunta para vocês aqui. Todos nós aqui tivemos um berço maravilhoso. Todos nós tivemos um berço. Fomos criados um dia, um pai nos ensinou, nos ajudou. Agora hoje, qual é mais fácil? Buscar, restaurar, trazer realmente à memória tudo aquilo que nossos antepassados, principalmente os nossos pais, nos passaram para nós, ou é pegar a evolução do dia a dia de hoje e colocar em prática dentro do nosso lar? Qual que é mais fácil? Com certeza, pastor. Eu vejo o seguinte, os valores do passado eram valores que nos trouxeram moral, caráter, respeito, uma educação firme e forte, principalmente quando nós falamos no referencial igreja. E hoje, a sociedade de hoje, ela tem colocado valores aonde o próprio pastor Carlos nos colocou, e é uma verdade, aonde que os pais são amigos, mas se perdeu o respeito, se perdeu a moral. Os filhos hoje, adolescentes, eles querem receber um não, eles querem que tenham limites para ele, mas muitas vezes os pais, com medo da repreensão, com medo de criar uma situação, eles não colocam, certo, uma educação, não falam não colocam para o filho limites. E isso, na verdade, tem ocasionado problemas seríssimos, onde que os filhos acham que eles podem fazer coisas fora dos padrões e fora da idade deles, porque nós temos que entender que a adolescência é uma fase. Eles serão adultos a partir dos 19 anos, mas muitas vezes na cabeça deles, aos 12 anos, eles querem ter as mesmas atitudes de pessoas com 19. Eles acham que são maduros, são donos do seu próprio nariz, mas na verdade não são, eles não estão preparados para as situações que estão aí no mundo, como namoro, relacionamento, intimidade, e muitas vezes, até na sua vida profissional, eles nem sabem o que querem. Os pais têm que entrar como referencial e darem para eles o rumo, o norte, para que eles possam ser profissionais, para que eles sejam homens e mulheres de Deus, segundo o coração de Deus. Eu penso dessa forma. O que a gente está vendo é pessoas, exatamente os adolescentes totalmente desgovernados, sem saber o que querem. Mas há também, pastor Carlos, um despreparo e eu diria também uma falta de interesse dos pais em querer entrar no mundo do filho. O pastor Salmo colocou aqui duas gerações, a geração dos nossos pais e essa geração aí da meninada de hoje. E como que fica o garoto que vive um mundo do século XXI com o pai e a mãe com a cabeça no século XIX, no século XX, com os princípios? Então, o pai e a mãe, ele precisa ter um entendimento que ele precisa manter os princípios, que eles não são imutáveis, os princípios eles não mudam, a palavra de Deus ela é imutável, mas precisa também entender e entrar no mundo do filho. E isso gera conflito. Por quê? Porque a partir do momento que o pai e a mãe, por ser adulto, já tem uma convicção formada de como que a vida deve ser lidada, aquilo ali, se o filho não adequar no regime que o pai e a mãe estabelece, o que o pai e a mãe vai fazer? Aquilo que o Paulo disse agora há pouco, autoritarismo. Ele vai impor. E o pai precisa, a gente tem observado essa necessidade, dos pais abrirem a possibilidade de entrar no mundo do filho. Saber como lidar com isso. Nós temos dentro a estrutura que nós hoje trabalhamos na Catedral da Família, você que está ouvindo, que está vendo essa programação, para que você possa entender grande parte dos problemas de relacionamento que nós temos hoje entre pais e filhos,
eles estão basicamente voltados para os pais. Nós recebemos todo semestre pais totalmente desestruturados para criar filhos. Nós casamos, não preparamos para casar. Nós temos filhos, não preparamos para ter filhos. E nós esquecemos que os filhos crescem. Eles estão, para muitos, bebezinhos, tem adolescentes aí, adultos talvez aí com 25, 30 anos, que já sabem andar e falar, ainda está na dependência do pai. Isso é um dos aspectos que hoje nós temos muito grave na nossa sociedade, que é a dependência contínua do pai. Ou seja, os pais não ensinaram os filhos a andarem, a caminharem sozinhos. Então eu poderia, rotular os adolescentes de hoje rebeldes sem causa? Com certeza. Com certeza. Essa forma pejorativa, né, que existe, né? Aborrecente. Ele não é um adolescente, ele é um aborrecente. Ele já chega criando casa, é cheio das interrogações, dos porquê. Por que eu não posso? Por que eu não posso? Por que eu não posso? Ele sempre, o adolescente sempre tem essa expressão na ponta da sua língua. Mas eu acho, pastor Samuel, que uma coisa também interessante que a gente pode ver é a falta de definição do que é valores hoje na sociedade moderna. Nós estamos, os pais modernos, de uma geração nova, estão ensinando muitas coisas para os filhos, tecnologia, ciência, tudo, como os filhos ser vitoriosos, vencedores, mas não estão ensinando sobre valores para os filhos. Então, esses filhos estão sendo criados sem valores. Eles sabem preço de coisa, mas não sabe o valor que tem as coisas, não sabe o valor que tem uma significado amizade, que tem aquilo, né? Não sabe o valor que tem ser uma pessoa gentil, não sabe o valor de que ser uma pessoa obediente, não sabe o valor que tem de crer em Deus, o que isso pode trazer. Então isso às vezes tem gerado conflitos que são conflitos que não se acabam simplesmente dentro do lar. São conflitos que externam os lugares, externam pessoas, externam um bocado de coisa. Né? Isso para o seu futuro é importantíssimo, né, pastor Carlos? Isso a referência do amanhã na vida deles. Né? O senhor falou rebelde sem causa, mas eu diria que os nossos meninos, eles estão aguardando melhores instruções dos pais. Os pais, eles estão precisando realmente parar, rever os conceitos e colocar o caminho. Eu já tive experiências aqui com alguns adolescentes, onde o garoto chega para você e fala assim: pastor Marcos, você está fazendo uma coisa comigo que meu pai nunca fez. Parar, olhar no meu olho e me ouvir. Porque toda vez que meu pai vem falar comigo, é gritando, às vezes me batendo, me espancando. E a única coisa que eu queria é poder falar e expor meu ponto de vista. E se ele me convencer que eu estou errado, eu estou disposto a mudar. Mas eu não consigo romper o diálogo, a barreira de 1 minuto de diálogo com meu pai e com minha mãe. Então, e aí eu vejo aquilo que nós temos aqui na igreja. Nós temos um curso chamado Educação de Filhos à Maneira de Deus. Eu tenho intitulado que é Educação dos Pais para a Criação dos Filhos, porque quem precisa ser educado são os pais. É verdade. Os pais, eles não estão preparados para realmente criar os filhos adolescentes. O conflito é tão grande, onde que os valores estão sendo trocados e os pais não estão preparados. Imagina uma circunstância que eu estou pensando aqui agora. Se os pais jovens hoje não estão preparados, imagina um pai um pai acima de 40, 50 anos de idade, de uma geração totalmente, sendo pai hoje, espera daqui 15 anos, um filho adolescente, a diferença de geração. Como é que vai estar sendo? que vai existir dentro dessa educação. E os pais estão querendo muito isso, porque estão deixando para ser pais mais tarde, as mães não querem ser mães agora, e os pais também não querem ser pais. E quem sofre com isso, pastor Carlos, é os adolescentes, é os filhos, colocando. Porque os pais não estão preparados. A verdade é que nós estamos culpando os adolescentes, e eles não são culpados da maioria das situações. A verdade é que os pais não estão preparados. A palavra, ensina o teu filho o caminho que deve andar. Quem é a obrigação de ensinar? É os pais. Do homem de verdade. É o homem de verdade. O homem de verdade. O homem de verdade é aquele que traz princípios dentro de si para forjar caráter na vida do seu filho. Ei, pai, talvez você está pensando que o seu filho está muito novo ainda para aprender certas coisas da vida. Ele está dizendo para você: pai, o senhor está muito criança, papai, o senhor está neném. A escola, a vida aqui fora, os meios de comunicação estão me levando em patamares que o senhor nunca falou comigo. E você está esperando o seu filho crescer para isto. Olha, eu queria chamar a sua atenção agora, pai, porque não deixe hoje a sociedade,
assumir uma paternidade dos seus filhos. Não deixe. Sabe, hoje está em moda, hoje criança começar a namorar. Não, e o namoro começa a extrapolar, vai para namorar dentro da casa do namorado, vai dormir na casa do namorado. São certos modernismos que estão chegando que não pegou você de surpresa. Então, a palavra para você hoje, pai, seja um homem de verdade dentro do seu lar. Não se deixe ser pegado de surpresa. Principalmente com nossos filhos, com seus filhos. Esse relacionamento precisa ser curado. Sabe, vai doer os primeiros dias, vai, as primeiras palavras vão ser duras, sabe, mas elas precisam suscitar, fluir. O pai precisa falar, o filho precisa ouvir. E o filho precisa ser ouvido também, pai. Não é você ser o ditador do seu lar. Talvez você não vai conseguir muita coisa. Talvez a sua filha está querendo espelhar num pai maravilhoso que você é. Mas tem aqueles pequenos probleminhas que você, pai, ainda não aprendeu a lidar. E nesta hora, eu quero desafiar você. A igreja, ela age como um elemento de suma importância na cura desse relacionamento. E você tem que deixar de lado. E você quer correr demais, quer ganhar muito dinheiro, quer um ativismo violento na sua vida, quer fazer tanta coisa, e depois ainda tem o seu lazer, o seu desfrute. Mas hoje, procura agradar o coração do teu filho. Procura aproximar da tua filha como um verdadeiro pai e amigo e conselheiro que você pode ser na vida deles. E com certeza, o lar de vocês será um lar abençoado, um futuro maravilhoso. E o futuro já é hoje. Não tem como falar assim, vou esperar. Não dá para esperar mais. É hoje, tem que ser agora. Então a palavra para você, torne-se um homem de verdade dentro do teu lar. Um homem de verdade é aquele que chama a responsabilidade para si. Ah, mas eu não estou preparado para isso ainda. Está. Sabe o que é preparação? É amor, é andar junto, é conversar, é olho no olho, como foi dito aqui agora mesmo. É isso que é sabedoria. Não existe um livro para você ler, estudar, não. Agora eu estou preparado para ensinar os meus filhos como andar. Não. Seus filhos querem ouvir você, quer conversar com você, quer realmente trocar ideia com você. Aí você pode mostrar a sua formação, o seu caráter hoje de um homem libado, de um homem de verdade, porque você trouxe do seu berço, a herança do seu berço, os seus pais, talvez da humildade do século passado, mas te trouxeram ensinamentos que forjou você, o homem que você é. Agora, esse legado você precisa transferir para os seus filhos. Olha, pense nisto. Se você quiser conhecer uma igreja comprometida em te ajudar nesse projeto, nós estamos aqui. Temos aqui cursos especificamente maravilhosos para ajudar você, a orientar você, como educando filhos à maneira de Deus. Né? Todos nós somos filhos, nós somos pai, mas também somos filhos. Então nós vamos aprender para levar alguém, orientar alguém. Então, que você possa pensar nisso. Valorize o teu lar, valorize a tua família, valorize o teu bem maior, que são os teus filhos, são o seu tesouro, está nas suas mãos, né? Então, pense nisso, pai. Seja um homem de verdade dentro do teu lar. Levante como sacerdote do teu lar, como aquele conselheiro, como aquele abençoador. Eu falo isso com o maior carinho com você, porque eu também, na qualidade de pastor, de pai, e agora sou avô, nós temos que trabalhar tudo isso. Não tem como nos fugirmos dessa meta. Mas se você tiver sabedoria em Deus, você poderá alcançar o sucesso para a sua família. E a sua família conta e espera com você. O programa está chegando ao fim. Sabe, é uma pena, porque o tempo é pouco para se falar de tanto assunto importante. Mas, até o próximo programa, temos mais coisa boa para você aí, viu? Deus abençoe você e a sua família, em nome de Jesus.